Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Bom, começando a nossa semana de número 4, né? Quarta semana de estudos online. É nossa aula de número 1 dessa semana. E hoje nós vamos trabalhar com as páginas 28 e 29 da apostila. Então abram a apostila de vocês, né, nas páginas 28 e 29. Se possível, deem uma lida, né, no conteúdo. Tá? A gente vai continuar a trabalhar com o estudo de ângulos. Só que agora a gente vai ver a relação que há entre retas e ângulos. Então, nós vamos começar aqui o nosso tema 2, falando a respeito de retas cortadas por uma transversal. Vamos lá então, só retomando. Bom, a gente sabe que as retas elas podem ser paralelas quando nunca se cruzam, podem ser concorrentes quando se cruzam em um único ponto e podem ser perpendiculares, né, quando se cruzam e formam 90 graus. Agora, o que seriam retas cortadas por uma transversal? Bom, eu tenho aqui algumas retas, não importa se são paralelas, concorrentes, tá? Vou desenhar aqui algumas retas, chamar elas de retas U e V, tá? O que seria uma transversal a essas retas, né? Então eu tenho aqui algumas retas, podiam ser 2, 3, 4 ou 5, tá? E aí elas vão ser cortadas por uma transversal. Então uma reta transversal vai ser uma reta que corta um outro conjunto de retas que eu tenho já, tá? Qualquer uma, tá? Vou colocar, não, deixa eu fazer bonitinho, né? Qualquer uma reta que corte as retas que eu já tenho. Então vou colocar uma reta T aqui, ó, coloquei em vermelho, para mostrar que essa reta ela está cortando as outras retas que eu já tinha, as retas U e V. Então essa reta T é o que nós chamamos de reta transversal. Transversal. Tá? Então é uma reta que corta as demais retas que eu já tenho. Bom, repare que quando eu tenho uma configuração dessa entre as retas, a gente tem aqui algumas regiões, né? Por exemplo, ó, entre as retas pretas, as retas U e V, eu tenho uma região interna a elas. Tá? Então essa região que eu estou pintando de azul é o que nós chamamos de região interna. Tá? Então aqui a gente tem uma região interna, no meio das retas U e V, certo? E temos também a região externa. A região externa é aquela região que fica acima da reta U, né? A região que vai ficar acima da reta U, ou a região que vai ficar abaixo da reta V. Tá? Então essas duas regiões aqui são chamadas de regiões externas. Tá? Então eu tenho a região interna e tenho também a região externa. Opa. Vamos trocar aqui de caneta. Então aqui eu tenho a minha região externa. Abaixo da reta V, acima da reta U. Tudo bem até aí, gente? Então reta transversal é uma reta que corta um conjunto de retas já existente, né? Então a reta T é a minha reta transversal. E quando a gente tem uma configuração entre retas dessa maneira, a gente tem a região interna, entre as retas U e V, e externa é o que está acima da reta U, abaixo da reta V. Bom, também tenho, né, posso falar em lados, né? Em relação a transversal T, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo dela. Então aqui eu tenho um lado, que a gente vai falar que é o lado esquerdo da transversal T, e tem o lado direito, que é o lado de cá, né? Não vai caber o escrito aqui. Tá? Lado direito. Então, sempre que eu for fazer referência a uma dessas regiões, eu vou falar região interna ou externa, tá? E aí eu posso falar do lado direito ou lado esquerdo da transversal. Ok? Bom, o que mais precisamente nós vamos estar estudando em relação a essas retas são os ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Repare que a gente tem 8 ângulos agudos, né, nessa configuração de retas que estão aqui. 8 ângulos, tá certo isso? Certinho, né? Ó, a gente tem um ângulo aqui, que é o ângulo A, chamar ele de A, tá? Depois temos um outro ângulo aqui embaixo, nosso ângulo B. Depois a gente tem um outro ângulo aqui do lado do B, chamado de ângulo C. E temos o outro ângulo aqui do lado de cima do C, chamar ele de D, tá? Então, só aqui a gente tem um conjunto de 4 ângulos. Repare que o vértice do ângulo, ele está aqui, né? É o ponto de intersecção entre as retas.
Tá? Então aqui é o nosso vértice. O vértice do ângulo A, o vértice do ângulo B, o vértice do ângulo C e o vértice do ângulo D. Bom, na reta de baixo a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem um ângulo. Tem um vértice aqui, né? No encontro entre as retas. E aí a partir desse vértice a gente consegue desenhar 4 ângulos aqui também. Ó. Temos aqui o ângulo A, o ângulo E. Temos o ângulo F abaixo do E. Temos o ângulo, que cor que eu usei? Verde. Temos o ângulo aqui, ó, FG, né? E temos o ângulo H. Ok? Então tá aí, eu tenho 8 ângulos, né? A, B, C, D, E, F, G e H, certo? Bom, aqui nessa imagem a gente tem essa representação um pouquinho melhor, né? Tirei um print aí da apostila, tá? Então são aí as retas R e S, tá? As retas R e S, cortadas pela transversal T, certo? Formando aqui 2 regiões externas, que está de amarelo, e uma região interna que está em rosa, salmão, sei lá que cor é essa. E aqui a gente tem os 4 ângulos de cima, os 4 ângulos de baixo, um total de 8 ângulos. Eu falei que eram 8 ângulos agudos, né? Mas eu falei errado aí, tá, gente? Tem ângulo agudo e obtuso, né? Não só agudo. Mas a gente tem um total de 8 ângulos. Todos menores que 180 graus. Aí sim, né? Aí tá certo. Não necessariamente agudo. Pode ser agudo ou obtuso. Bom, desses 8 ângulos, a gente vai perceber que existem alguns pares de ângulos, certo? Que possuem algumas propriedades, né? Dá pra gente montar parzinhos aqui para classificar eles de acordo com a posição que eles se encontram. Por exemplo, ó, o ângulo A e o ângulo E, né? O ângulo A foi colocado aqui em cima, né? E o ângulo E também está aqui em cima. Então esse ângulo A e esse ângulo E, eles são chamados de correspondentes. Por que eles são chamados de correspondentes? Porque eles ocupam a mesma posição, né? Os dois estão acima das retas, vou chamar aqui de reta R, reta S e a transversal T. Vou colocar o T aqui em cima. Então, os dois estão acima da reta acima das retas, o A acima da reta R, o S acima da reta S, e os dois estão do lado esquerdo da transversal T. Então, esse parzinho de ângulos, A e E, são chamados de correspondentes. Então, a gente tem aqui, ó, alguns ângulos que são chamados de correspondentes. Ângulos correspondentes. Então, ângulos correspondentes são esses ângulos que ocupam a mesma região, né? Os dois estão do lado esquerdo da transversal T e os dois estão acima das suas respectivas retas, né? O A acima de R e o E acima do S. Então, eu posso falar que esse parzinho de ângulos, o ângulo A e o ângulo E, né, são ângulos correspondentes. Tem mais algum par de ângulos aqui que são correspondentes? Tem, né? Temos sim, ó. Se a gente olhar com atenção, o ângulo B, foi esse ângulo que eu desenhei aqui, ele também ocupa a mesma posição do ângulo F, que foi o ângulo que eu desenhei aqui. Os dois estão abaixo das suas respectivas retas e os dois estão do lado esquerdo da reta transversal T. Então, o B e o F também formam um par de ângulos correspondentes. Tem mais algum par de ângulos correspondentes? Tem, claro que tem. Eu não lembro qual cor eu usei, mas eu vou usar o verde. Tá, ó, o ângulo C, que eu coloquei ele aqui, né? Ele está na mesma posição do ângulo G, que estava desenhado aqui. Tá? Então, o ângulo C e o ângulo G também formam um par de ângulos correspondentes. Então, C e G também é um parzinho de ângulos correspondentes. E para finalizar, eu vou pegar uma outra cor aqui, laranja. Eu tenho que o ângulo D, que é esse ângulo aqui acima da reta R, e o ângulo H, que fica acima da reta S, os dois do lado direito da transversal, também formam um parzinho de ângulos correspondentes, D e H. Tá?
Então, esses ângulos que ocupam as mesmas posições em relação à transversal T e às suas respectivas retas são chamados de ângulos correspondentes. Certinho? Até aí tudo bem, gente? Então, ângulos correspondentes é a primeira classificação que a gente está dando aí para os ângulos determinados por uma reta transversal em relação a outras retas. Bom, o que mais que dá para a gente classificar? A gente pode classificar em relação aos lados, ao lado da transversal, né? E em relação à posição interna ou externa. Então eu posso dizer aqui, ó, então em ângulos alternos, tá? Ângulos alternos. Aí quando a gente fala em ângulos alternos, é porque está alternando o lado da transversal T. Então vou colocar aqui as retas RS, a transversal T. Então alternos é porque vai alternar o lado. Pode ser uma hora do lado direito, outra hora do lado esquerdo. Bom, eles podem ser alternos internos, né, na região azul, que é a região interna, mas também podem ser alternos externos, que é quando fica na região externa. Tá? Lembra que a gente tem aqui as regiões, né? Interno, que é a região azul, e tem o externo, que é a região salmão aqui. Bom, o que são ângulos alternos internos? Então vamos lá. Esse ângulo que está aqui, nós chamamos ele de B, né? Esse ângulo aqui é o B. Qual seria um ângulo alterno, né? Ou seja, vai alternar o lado. Então agora eu vou pegar um ângulo do lado direito e que também seja interno, né? O B está interno, quero um ângulo que seja interno ao B também. Um ângulo interno ao B é esse aqui. Tá? Ele mudou de lado, mas ele continua interno, que é o ângulo H. Então os ângulos B e H, eles formam um par de ângulos que são alternos, porque um está do lado esquerdo, vou colocar aqui, ó, esquerdo. Um está do lado direito da transversal, e são internos, porque os dois estão na região azul, certo? Bom, tem mais algum par de ângulos que são alternos internos? Tem sim, né? Vamos pintar aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu chamei de C lá no desenho original, né? Ele está interno e do lado direito da transversal T. Tem um ângulo interno também, só que do lado contrário, do lado esquerdo da transversal T, que é o ângulo E, né? Então repare que o par de ângulos E e C são chamados de alternos internos, tá? Então o E e o C formam um par de ângulos que são alternos internos, tá? Então sempre que falar em alternos é porque está alternando o lado direito, o lado esquerdo da transversal. Interno é que vai ficar na região interna do desenho do esquema de retas que nós temos aí. Agora a gente tem também ângulos que são alternos externos. Quais seriam os pares de ângulos alternos externos? Então a gente vem agora trabalhar só na região externa. Então vou pegar aqui o ângulo A. O ângulo A estava desenhado aqui em cima, né? Aqui estava o ângulo A. Então ele fica do lado esquerdo da transversal T e externamente a região das retas. Agora eu quero um outro ângulo que fica na região externa e que fica do lado direito da transversal T, tá? Em relação à reta S, né? Então o ângulo A ele é alterno externo a esse ângulo que estava aqui, ó, embaixo do H, que é o ângulo G. Então o ângulo A ele é alterno ao ângulo G, porque um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito, e ao mesmo tempo é externo, tá? Ah, por que não pode ser o ângulo que está acima do C? Tá? A gente não vai trabalhar com esse ângulo aí. AIG. A gente não vai trabalhar com esse ângulo aí porque ele está na mesma região, né? Está acima da reta R. A gente está procurando trabalhar com as diferentes retas, né? Então, hora a gente pega um ângulo da reta R, hora a gente pega um ângulo da reta S, tá? Não vou pegar ângulos somente de uma reta. Bom, e os alternos externos ainda que a gente tem mais um alterno externo aqui,
que é esse ângulo D, né? Esse ângulo D fica do lado direito da transversal, na região externa das retas, né, da reta R, e eu tenho um ângulo do lado esquerdo da transversal T, que é o ângulo F, que também fica na região externa, só que da reta S. Tá? Então o D e o F são chamados de ângulos alternos externos. Então olha quantas relações a gente tem, né? Quantos pares de ângulos nós temos. Nós já vimos que existem ângulos correspondentes, que são aqueles que ocupam a mesma região nas suas respectivas retas. Ângulos alternos internos, como o nome já diz, são ângulos alternos, né? Alterna o lado direito com o lado esquerdo da transversal T. Interno, porque fica na região interna. E os alternos externos, que ficam nas regiões externas. E agora a gente tem mais uma forma de classificar esses ângulos, que é o que nós chamamos de colaterais. Então são ângulos colaterais. O que seriam ângulos colaterais? Colaterais significam do mesmo lado, tá? Ângulos colaterais são ângulos que ficam do mesmo lado da reta transversal. Então tem aqui a reta R, reta S, transversal T. Então eu posso ter ângulos colaterais que são internos e tenho também os ângulos colaterais que são externos. Ok? Então eu vou ter aqui alguns pares de ângulos que são colaterais, internos e externos. Então vamos começar com os externos agora. Ó. Eu tenho na região externa aqui, ó, região externa, né? Que é o externo, abaixo da reta S também é uma região externa. Na região externa eu tenho do lado esquerdo esse ângulo A. Ok? E externamente à reta S, do mesmo lado do A, eu tinha aqui o ângulo F. Chamei de F esse ângulo, né? Então, o A e o F é um parzinho de ângulos colaterais externos. Os dois estão do lado esquerdo da transversal T, né? Colateral significa mesmo lado, e os dois estão nas regiões externas, externa reta R, externa reta S. Tem algum outro parzinho de ângulos que fica na região externa? Tem, né? Externa reta R, eu tenho esse ângulo aqui que eu estou pintando de laranja, que eu chamei ele de D. E externa reta S, do mesmo lado do D, né, do lado direito da transversal T, eu tenho o ângulo que eu chamei de G. Tá? Então o ângulo D e o ângulo G também formam um par de ângulos colaterais externos. Colaterais que estão do mesmo lado, externos que estão na região externa das retas. Bom, agora a gente tem os ângulos colaterais internos. Internos é porque vão ficar dentro das retas, né? Tem aqui interno agora. Então, na região interna, eu vou pegar o ângulo B, que eu vou pintar ele de verde. Do mesmo lado da transversal T, tá? Internamente, as retas R e S, tem o ângulo E. Então, o ângulo B e o ângulo E formam um parzinho de ângulos colaterais internos, B e E. Ok? Bom, do lado direito da transversal T, eu vou ter um outro parzinho de ângulos na região interna, né? Que é esse ângulo que eu chamei de C e esse que eu chamei de H. Tá? São dois ângulos que ficam do lado direito da transversal T, portanto são colaterais, né? Estão do mesmo lado, e ficam interno, né? Na região interna das retas R e S. Então C e H é um par de ângulos colaterais internos. Só, então, essas três formas aqui são as formas da gente classificar os ângulos formados por retas cortadas por uma transversal, tá? Então, quando eu tenho aí 2, 3, 4 retas, um conjunto de retas cortadas por uma transversal, eu posso classificá-los em ângulos correspondentes, ângulos alternos internos ou alternos externos e ângulos colaterais internos ou colaterais externos. Agora, vamos estudar uma propriedade que existe entre esses ângulos. Só, então, olha, quando a gente tem essa configuração de retas, dá para a gente estudar algumas relações envolvendo conceitos que nós já vimos, né? Por exemplo, nós já estudamos ângulos opostos pelo vértice. E aqui nesse esquema de retas aqui, nós temos vários ângulos que são opostos pelo vértice. E aprendemos também que os ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, olha só, nesse desenho que eu vou fazer aqui,
entre a reta S e a transversal V, né, elas estão se cruzando nesse ponto aqui. Então, aqui é o nosso vértice. A gente sabe que os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos formados por semirretas opostas, né? Então, a semirreta que forma o ângulo A, essa semirreta aqui, e ela é oposta a essa que está formando o ângulo C. Depois a gente tem ainda, formando o ângulo A, essa semirreta, que é oposta a essa outra que forma o ângulo C. Então, a gente conclui que o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice. E como eles são opostos pelo vértice, nós podemos concluir que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, tá? Por quê? Porque são opostos pelo vértice. É o que nós abreviamos, né? Chamamos de OPV. Opostos pelo vértice. Bom, tem mais algum par de ângulos aqui que são opostos pelo vértice? Tem sim, né? Olha o B e o D. O B e o D não são formados por semirretas opostas pelo vértice? São, né? Ó, a mesma semirreta que forma o D também forma o B. E a que forma o D aqui do lado também forma o D aqui do lado. Então eu tenho que o ângulo D e o ângulo B também são opostos pelo vértice. Então B tem a mesma medida do D. Tá? Então os pares de ângulos que são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Eu acho que eu ferrei com os desenhos. Não, tá aqui não. Então vamos lá. Então o ângulo B e o ângulo D são opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Agora pensando nas retas S e nas retas U e V. Né? Então essa reta U, né, que é essa reta aqui, e a reta V que está descendo aqui, a transversal V. Entre essas duas retas eu tenho pares de ângulos opostos pelo vértice? Com certeza, né? Vamos colocar o vértice aqui no ponto de encontro das retas. Repare que o ângulo E e o ângulo G são dois ângulos opostos pelo vértice. Então, a medida do ângulo E e do ângulo G é igual, né? São ângulos congruentes. Tá? Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Tá aí. Bom, o ângulo da letra G é da letra... Opa, aqui tinha uma letra F, né? Os ângulos H e F também são ângulos opostos pelo vértice. Então, eles também têm medidas iguais. F tem a mesma medida do H. Tá? Então, propriedades aqui de ângulos que são formados por retas cortadas por uma transversal. Né? Os ângulos que são opostos pelo vértice possuem medidas iguais. Agora, uma outra propriedade que a gente tem aqui é em relação aos ângulos adjacentes suplementares. Bom, adjacentes são dois ângulos, né, que possuem o mesmo vértice e um lado em comum, certo? Por exemplo, aqui o ângulo A e o ângulo B. O ângulo A e o ângulo B, eles possuem esse lado aqui que eu estou pintando de vermelho em comum e o mesmo vértice. E não tem pontos internos comuns, tá? Então, quando eu tenho ângulos adjacentes suplementares, o que eu posso afirmar a respeito deles? Eu posso dizer que a soma do ângulo A com o ângulo B é de 180 graus. Tá? Por quê? Porque são ângulos adjacentes e suplementares. Suplementares é quando eu tenho a soma de dois ângulos igual a 180 graus. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Então eu tenho o ângulo A, tá aqui de vermelho. Ele é adjacente e suplementar ao ângulo B, que está aqui de verde. Tá? Então o A mais o B dá 180 graus. Ups. Bom, tem mais algum par de ângulos aí que são adjacentes e suplementares? Temos, né? Temos aqui o B junto com o C, né? B mais o C, que está aqui. Eu vou pintar ele de laranja. Eles são adjacentes e são suplementares. Se a gente somar o B com o C, essa soma dá 180 graus também. Tá? B mais C é igual a 180 graus. Tem mais algum par de ângulos ali que a soma dá 180 graus? Tem, claro que tem. Tem o C com D, né? Se eu pegar o ângulo C mais o ângulo D que está aqui em cima, quanto dá C
mais D. Então, C mais D vai dar 180 graus. Repare, né, que a gente tem perfeitamente aqui um ângulo de meia volta. Só a gente analisar bem que a gente tem aqui um ângulo de meia volta, né? Se a gente juntar o C com D, 180 graus, meia volta. Bom, além do A mais B dá 180, o B mais C dá 180, o C mais D dá 180. Tem mais alguém que dá 180? Tem o D com A. Né? Se eu juntar o D mais o A, também dá 180 graus. D mais A igual a 180 graus. Tudo isso foi só na reta Y, com a reta X, né? A reta Y e a transversal X me deu aqui 4 somas que são iguais a 180 graus. 4 pares de ângulos que são adjacentes suplementares. E na reta Z? Na reta Z que está aqui, cortada pela transversal X. Essas duas retas aqui, elas vão me dar mais 4 pares de ângulos adjacentes suplementares? Com certeza. Então vamos lá identificar eles. Olha, a gente tem aqui o ângulo E, que ele é adjacente ao ângulo que cortou a figura. HE, aqui é a F, né? E aqui é a G. Ó, o ângulo E, ele é adjacente ao ângulo F e ao mesmo tempo ele é suplementar, né? Esse ângulo F mais o ângulo E que está ali em cima, se eu juntar os dois juntos vão dar aí 180 graus, né? Então E mais F também é igual a 180 graus. Tem mais algum par de ângulos? Temos mais aqui, ó. Se eu pegar o ângulo F e juntar com o ângulo G, que é esse verdinho que eu estou desenhando, né? O F mais G também vai dar 180 graus, né? Ó, repare que se eu pegar o F mais G, forma um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta é 180 graus. Então F mais G igual a 180 graus. Mais alguém? Opa, temos mais, né? Temos mais aqui. Se eu pegar o G com o H, o G mais o H vai formar um ângulo também de meia volta. Um ângulo de 180 graus. Fácil de perceber, né? Ó. Se eu pegar o G com H, forma 180 graus, um ângulo de meia volta. Então G mais H também é igual a 180 graus. E para finalizar, a gente tem o H com o E. Se a gente juntar o H e o E, H mais E também dá 180 graus. Então essa é a matéria de hoje, certo? A gente está estudando então a relação que há entre ângulos cortados, os ângulos que são formados quando a gente tem retas cortadas por uma transversal, né? A gente sempre vai ter um conjunto de 8 ângulos. Se eu tiver duas retas, né, tipo reta R, reta S, transversal T, eu sempre vou ter 8 ângulos menores que 180 graus. Aí a gente tem que aprender a classificar eles. Eles podem ser classificados em ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, ou colaterais internos, colaterais externos. Então essa é a forma de classificação. E depois as propriedades que nós temos, né? Nós temos aqui 4 pares de ângulos opostos pelo vértice. E sabemos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. E temos ainda 8 pares de ângulos adjacentes suplementares, que são aqueles ângulos que possuem um lado em comum, um vértice em comum, sem pontos internos comuns, e que a soma deles dá 180 graus. Pessoal, fica aí como tarefa, né, para vocês tentarem fazer os exercícios da página 30. Então, o próximo vídeo que eu gravar já vai ser a correção dos exercícios da página 30. O interessante é que você consiga, né, e tente fazer antes de assistir a videoaula do professor. Um abraço, até a próxima.